Bom dia! É uma alegria ter a sua companhia em mais uma edição do Campo Vivo. A partir de agora, você fica por dentro dos principais assuntos que movimentam o agronegócio, com informação, tecnologia e histórias de quem faz o campo acontecer. E olha só o que preparamos para você neste programa. Do campo para a beleza, uma reportagem mostra como o café vem ganhando espaço na produção de cosméticos. Ismael Menezes chega com o quadro Em Dia com o Mercado, trazendo os principais destaques do agro. Também tem uma entrevista essencial para quem vive do campo, saúde mental, com a participação especial do Bruno Fucci, psicólogo do agro aqui nos nossos estúdios. Como o planejamento e a suplementação podem fazer a diferença para manter a saúde e a produtividade dos animais durante o período de estiagem. Inovação no campo. Uma abobrinha com as cores do Brasil, criada por pesquisadores da Embrapa. E a segunda parte da nossa série especial, Quarto de Milha, a raça que conquistou o campo. Chegou a hora de conhecer os cuidados diários que mantêm a raça saudável e pronta para qualquer desafio. Tudo isso e muito mais você confere agora. Vem ficar bem informado com a gente. O nosso Campo Vivo já está no ar. O Brasil é o maior produtor de café do mundo e o maior consumidor da bebida. Mas a força do café vai muito além do grão e da xícara. Um mercado que cresce cada vez mais no país é o de cosméticos à base de café, que vem ganhando espaço e abrindo novas oportunidades no setor. A Carolina Rabelo e o Paulo Watanabe mostram tudo na reportagem. Confira! O café faz parte da rotina e da cultura do brasileiro há anos. Presente no começo da manhã, na pausa da tarde e até nos encontros em família. O grão que vem do campo para a nossa mesa diariamente pode ir muito além da bebida. Quando eu era criança, eu sentia o sabor, o cheiro do café, quando era torrado. Então, o café para mim traz energia e lembrança da minha infância. É do campo que sai uma das maiores riquezas do Brasil. O café, que faz parte da rotina de milhões de brasileiros, tem sido matéria-prima de diversos produtos, com o mercado da beleza. E o que antes terminava na xícara, agora tem chegado nas prateleiras através de shampoo, condicionador, hidratante. É uma junção do agro, da inovação e da sustentabilidade. Eu que não sou boba, já vou aproveitar para hidratar minha boca com esse gloss de morango com café. A Vanessa foi criada no campo. Ela é a 6ª geração de uma família de cafeicultores no sul de Minas Gerais. E, para além do negócio da família, a farmacêutica decidiu inovar. Apaixonada por cosméticos, criou esta empresa que aposta em fórmulas mais naturais e sustentáveis, focada em produtos do mundo da beleza, mas com a essência do nosso amado café. Como eu me vi aqui em meio a toda essa imensidão de café, desenvolvemos um estudo pioneiro através de parceria com universidades, instituições de pesquisa, e vimos no grãozinho cru, nesse grãozinho verde do café, um altíssimo teor de ácidos clorogênicos, de cafeína, de ativos que são altamente rejuvenescedores, reparadores, revitalizantes. A união entre a cafeicultura e inovação ganhou força dentro de empresas brasileiras. O Eduardo é representante da marca, que está presente em 18 estados brasileiros, com quase 300 pontos de venda e mais de 170 produtos na linha. Eu sou um apaixonado pelo café, então o café, a bebida em si. E aí, em parceria com a minha esposa e a minha irmã, a gente resolveu empreender nesse país. Vimos o potencial da marca KP, dos produtos e assim por diante, e nós resolvemos investir nisso aí. É uma alegria enorme poder contribuir com o bem-estar das pessoas também. E não faltam motivos para o café virar matéria-prima da indústria cosmética. Rico em antioxidantes, o grão ajuda no combate ao envelhecimento da pele, estimula a circulação e pode contribuir até para a hidratação e revitalização dos cabelos. Eu, sendo extremamente alérgica, nunca me deu nenhum tipo de alergia. Do aroma marcante ao potencial antioxidante, o café brasileiro ultrapassa os limites da xícara. Eu gosto muito da linha gourmet.
e da linha Kids. Tem de morango, menta, eu amo todos, mas cafezinho também é gostoso, né? Não abro mão da parte de esfoliante, de hidratante. Em um mercado cada vez mais voltado ao consumo consciente, o café reforça a força do agro brasileiro ao unir inovação, sustentabilidade e valor agregado, provando que o grão mais famoso do país também pode ser sinônimo de cuidado e bem-estar. Agora eu não deixo de consumir nem o café e nem os produtos. E o café, que já é um dos grandes símbolos do agronegócio brasileiro, mostra também que pode ser matéria-prima para inovação, beleza e novos negócios. Um mercado que une campo, indústria e consumidor final. E para quem vive do campo, informação também é ferramenta de trabalho. Ismael Menezes chega agora com a análise do mercado agro e os pontos que merecem a atenção do produtor rural. É com você, Ismael. Olá, aqui Ismael Menezes da MD Commodities. Seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. Essa semana nós tivemos novidades com relação ao conflito no Oriente Médio e isso mexeu com o mercado das principais commodities agrícolas. Vamos então direto ao assunto, lembrando que aqui no Em Dia com o Mercado a gente alerta os riscos, mas também as oportunidades no mercado. E com isso tudo nós tivemos o anúncio do tão esperado acordo de paz no Oriente Médio. Donald Trump, no dia 14, anunciou exatamente essa situação, chegou num acordo com o Irã para a abertura do Estreito de Hormuz e isso mexeu com o mercado das principais commodities agrícolas, principalmente o petróleo. E por falar no mercado das principais commodities agrícolas, nós temos que entender a posição dos fundos de gestão ativa que opera grandes volumes no contrato, principalmente no contrato de soja. Observe que nós tivemos um forte movimento de compra dos contratos no complexo de soja, somado farelo, óleo e o contrato de soja, e somado essas posições, nós tivemos a maior posição comprada dos últimos anos, exatamente neste período do conflito. Mas nas últimas semanas, os fundos de gestão ativa passaram a liquidar essas posições compradas, vendendo essas posições e trazendo um forte impacto sobre as cotações no complexo de soja. Observe que no contrato de farelo, os fundos entraram comprando fortemente contratos de farelo e nas últimas semanas passaram a liquidar, ou seja, vender os contratos comprados. No contrato de soja também tivemos um forte movimento de compra desses contratos, principalmente na situação do conflito no Oriente Médio, e agora nas últimas semanas os fundos estão liquidando, ou seja, vendendo esses contratos de soja, impactando logicamente as cotações. Já no contrato de óleo de soja, os fundos ainda carregam uma forte posição comprada e com essa situação do acordo de paz, nós podemos ter um impacto, já estamos vendo o impacto sobre o preço do petróleo e isso deve fazer com que o contrato de óleo também sofra uma liquidação por parte dos fundos de gestão ativa e isso pode trazer impacto sobre o contrato de soja. Observe que nessa situação nós tivemos um movimento de alta bastante intenso, principalmente nessa situação do conflito no Oriente Médio e nas últimas semanas essa liquidação dos fundos vem trazendo um impacto sobre as cotações da Bolsa de Chicago. Ou seja, tivemos oportunidades de fixação desse contrato de soja durante o conflito e agora os fundos liquidando as posições compradas, o impacto é direto, estamos vendo uma queda sobre as cotações da Bolsa de Chicago. Por isso, muita atenção às oportunidades do mercado e com isso tudo ao comportamento na comercialização. É importante, a gente sempre bate aqui no Em Dia com o Mercado, que é importante nesses movimentos você ter foco, disciplina e execução. Foco para você não se distrair com todo o barulho que acontece no mercado, para você aproveitar exatamente estes momentos de oportunidade no mercado. É importante você ter uma boa leitura de mercado, entender exatamente o que está acontecendo, não cair nas armadilhas comportamentais, ganância, ou seja, você não ser pego de surpresa e tentar esperar sempre um pouco mais, travar exatamente no momento correto, não ter medo de fazer seu planejamento, ter uma boa leitura dos fundos de gestão ativa e fazer uma boa gestão comportamental, aproveitando exatamente essas oportunidades na comercialização. Outra dica valiosa para você surfar esse mercado, me siga no Instagram, ismaelmenezes.mdc. E lembre-se, nós temos um encontro marcado aqui sempre para você ficar em dia
com o mercado. Obrigada, Ismael, sempre por tantas contribuições importantes no nosso Campo Vivo, que são fundamentais para quem toma decisões no campo. O verde e o amarelo não está só na torcida brasileira, não. No campo da agricultura, essas cores também ganharam destaque em uma nova variedade de abobrinha desenvolvida pela Embrapa. Uma inovação que une ciência, produção e orgulho nacional. Por dentro é uma abobrinha como outra qualquer, mas por fora ela tem as cores da seleção. É a brasileirinha, variedade desenvolvida pela Embrapa Hortaliças há 20 anos, resultado do cruzamento de duas variedades do legume. A brasileirinha foi uma mutação natural que a gente detectou num produtor. Trouxemos para cá, fizemos o cruzamento e a gente viu que conseguia combinar essa característica com outras. Então nós cruzamos com outra abóbora com verde mais intenso e fizemos a cor mais próxima possível da bandeira nacional. Desde que a Embrapa criou a brasileirinha, a seleção já ganhou o ouro olímpico, a Copa das Confederações, mas a Copa do Mundo que é bom, nada. A Embrapa fez a parte dela, né? Agora tem que os jogadores em campo mostrar serviço. De que forma que ela poderia ajudar os nossos jogadores se eles comerem? Ela é rica em luteína, que é uma substância que evita problemas de visão. Então a gente espera que o goleiro enxergue a bola, o atacante enxergue o gol e o Brasil vence. Nós levamos o legume para a avaliação dos torcedores e não faltaram sugestões e provocações. Gostou da abobrinha? Legal, hein? Você come abóbora? Como de vez em quando. Batidinha ou ao molho? Ao molho. Você acha que a seleção pode dar um molho? Pode. Dependendo dos craques que ela tem, se eles conseguirem jogar bem, vamos ver. Se o Vinícius Júnior desencantar, a Rafinha também, veremos. Essa abobrinha, vamos colocar ela no lugar do Neymar. Vai dar mais sorte pra seleção. Acha? Eu acho, viu? Tô achando. Capaz dela jogar melhor que ele. Tá mais duro do que o joelho dele. O consumidor pode encontrar a brasileirinha em mercados e o produtor em casas de sementes em todo o país. O Campo Vivo vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo do mundo rural. Vamos receber Bruno Fucci para uma conversa sobre psicologia do agro, saúde mental e os cuidados necessários para fortalecer produtores, famílias e propriedades rurais. Tem muita informação te esperando por aqui. A gente volta em instantes e você não saia daí. O Campo Vivo está de volta com muito mais informações e destaques do nosso agro brasileiro. Vem com a gente! A saúde mental também é um tema importante no agronegócio. Pressão, desafios da atividade rural e conflitos familiares podem impactar diretamente a vida de produtores e trabalhadores do campo. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje no nosso estúdio o Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo aqui, estou muito feliz de te receber. Oi, Luli, obrigado pelo convite. O assunto, infelizmente, é um assunto muito sério, mas que precisa ser demandado e falado, que é sobre saúde mental. Hoje, a saúde mental no campo, infelizmente, junto com safra, genética, tudo, também vem batendo recordes, mas infelizmente recordes negativos. Temos no campo hoje o dobro de suicídio da cidade e infelizmente também a depressão no campo hoje ela é mais que o dobro. A gente fala em uma média de 15% da população com depressão na cidade contra 36% da população no campo. A gente imagina que o campo, né, por estar ao ar livre, contato com a natureza, eu nunca pensei que fosse assim tão séria a coisa. Essa é bem engraçada, né? O pessoal pensa que a vida no campo é fácil, mas se a gente parar para pensar, o produtor ele vive só com incertezas de clima, seca, chuva, política econômica interna, externa, União Europeia, tudo. Então, a vida já é uma ansiedade que você tem que planejar tudo muito antes, dependendo das coisas, você planeja 6 meses antes ou até 10 anos, por exemplo, seringueira. Então, essa ansiedade toda ligada ao isolamento físico que você acaba ficando ali, né, no meio da propriedade. Muitas vezes o marido é quem toca a propriedade, a esposa é advogada, tem uma vida na cidade e tudo. Então, isso acaba sendo alguns gatilhos para depressão no campo. Isso é um assunto muito sério, né, Bruno? Porque poucas pessoas têm a oportunidade, por isso a gente abriu esse espaço dentro do nosso programa, para poder mostrar realmente essa importância de olhar para dentro, né? Não é só o externo, né?
Exatamente. E hoje, assim, a gente já descobriu que no campo a saúde mental também atrapalha o desempenho do produtor rural. A OMS hoje ela tem um estudo que mostra para cada R$ 1 aplicado em saúde mental, você tem 4 de retorno. Ou seja, tratar a saúde mental do produtor, além de você garantir um bem-estar melhor na família, na vida dele, pessoal, também profissional, ele tem ganhos. A pessoa que está bem, que está tranquila, toma decisões melhores, consegue analisar oportunidades melhores, tem mais clareza para poder ver isso. Então, se aumenta a produtividade, melhora as decisões, tudo. Quais os principais fatores que fazem o produtor adoecer no campo? Então, novamente, o isolamento. Ele fica, hoje a gente tem a internet, mas ele fica isolado de muitas vezes da família, da comunidade, porque ele está só na região ali trabalhando, dependente, fica um mês na propriedade preparando safra ou se preparando. Então, tudo isso realmente adoece mais as pessoas. A questão toda é que a família tem um papel muito importante em identificar esses alertas. Então, o produtor começou, a pessoa do agro começou a ficar triste, mudar os hábitos, aquele desânimo, muitas vezes começa a exagerar em bebida, começa a não fazer mais plano para o futuro, daí o sinal está totalmente vermelho, é hora de agir rápido. E a pessoa normalmente fica lá isolada na sua propriedade, como você tinha falado. Então, é difícil identificar isso. E como que ela pode buscar uma ajuda? Existe algum sistema, uma rede de apoio, vamos dizer assim? Hoje, graças a Deus, a gente pode fazer a terapia online, então, o que já facilita muito o acesso à terapia para todo mundo. A gente tem os CAPs também na região, que ele pode procurar o CAPs, pode procurar ajuda com o médico. O importante sempre é ele saber que ele vai ter uma rede de apoio e aonde ele pode contar com isso. Então, a família é importante, os amigos, a comunidade, ele se manter ativo, se manter bem, faz parte do bem-estar. Bruno, tem muita gente que às vezes até tem certo preconceito com relação à psicologia. Fala que isso é pra gente, sei lá, tem um preconceito, fraca, ou não tô doente, ou isso não existe. Como é que quebrar esse tabu dentro da porteira? Então, dentro da porteira, o jeito mais fácil de você quebrar esse tabu é você mostrar que você conhece a realidade do campo. Então, eu como produtor, há mais de 20 anos, eu sei ali o que acontece. Então, na hora que você chega para conversar com ele, você entende dos problemas, da realidade dele, e você fala que você já passou por isso também, que você entende, que é bom pedir uma ajuda, geralmente quebra muita barreira. O legal e o lado complicado do agro é que eu acho que o mercado do agro ele tende a se fechar um pouco. Então, quem é do agro confia em quem é do agro, até por pressões externas que a gente vê só falando mal do agro tudo. Então, acho que a gente acaba se fechando. Se você sabe que tem um psicólogo que ele é do agro, facilita muito esse transporte, essa troca de conversa, essa troca de ideia. Com certeza. E aí vamos falar um pouquinho da sucessão. Eu vejo que muitos produtores, todo mundo, na verdade, vai chegar um momento de sucessão. E isso é muito tabu a muitas pessoas, ou aqueles também que já estão preparados, mas não veem nos seus filhos uma futura sucessão. Como é que ele enfrenta tudo isso em termos psicológicos? Como que pode amenizar tudo isso? Bom, Luli, eu posso dizer até por um pouco de experiência própria, tá? Infelizmente, a sucessão hoje, a gente tem dados que mostram que uma propriedade chega na segunda geração é só 30% e na terceira 5%. Hoje é muito difícil a gente pensar numa transição sem a gente começar a entender que a vida mudou na cidade. Então, os filhos muitas vezes não querem ali a vida no campo, isolada, sem nada de Instagram, sem restaurantes e outras coisas. Então, você começar a planejar essa sucessão desde o começo, identificando quem tem as possibilidades de poder ser o sucessor, quem não tem, quais alternativas, profissionaliza, não profissionaliza, é o melhor caminho. E eu digo para todo mundo, é muito mais fácil você planejar uma sucessão quando está tudo bem do que você tentar planejar uma sucessão no momento mais triste da vida. Claro. Gente, é tanto assunto por aqui, mas você não perde que no próximo programa a gente continua esse assunto super importante do agro. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre o melhor sistema cooperativo do Brasil. Olha só. A jornada no campo nunca foi fácil. Às vezes a gente dorme dando risada e acorda chorando.
Quando a estrada fica estreita, a gente busca caminhos. Dificuldade sempre tem, né? Mas a gente sempre trabalha em família. A Cicobi acabou me ajudando. E realmente foi uma luz no fim de túnel. Eles entendem o que a gente precisa, né? Cicobi é família, né? O Cicobi gira com quem produz. E o agro gira com o Cicobi. Gente, o Cicobi leva garantia e credibilidade para onde vai. Pode ter certeza. A gente faz mais uma pausa rapidinha no nosso Campo Vivo. Mas continue aqui com a gente, porque daqui a pouco tem muito mais informação do agro para você. Quais cuidados com a nutrição animal são essenciais para evitar prejuízos no rebanho? Você confere a segunda parte da nossa série Quarto de Milha, a raça que conquistou o campo. Por trás de toda essa força, existe uma rotina de muitos cuidados, dedicação e manejo. Tem muito mais te esperando por aqui. O Campo Vivo e eu voltamos em instantes. Bem-vindo de volta ao nosso Campo Vivo. É muito bom sempre ter a sua companhia em cada edição do nosso programa. Então, vamos seguir em frente com muito mais informações do campo. Com a chegada do período seco, a qualidade e a disponibilidade das pastagens diminui e o produtor precisa redobrar atenção com a nutrição do rebanho. O planejamento da alimentação nesta época do ano é fundamental para evitar perdas de peso, queda na produtividade e prejuízos na propriedade. A suplementação e o manejo adequado podem fazer toda a diferença para manter a saúde e o desempenho dos animais durante a seca. Veja mais os detalhes na reportagem. O grande desafio do pecuarista de corte na seca é manter o peso do gado e evitar perdas no desenvolvimento conquistado durante o período das águas, quando o pasto está no auge. Com a estiagem, é normal que as pastagens percam a cor e a qualidade nutricional. Por isso, o preparo precisa começar antes. Ainda no tempo das águas, o produtor deve cuidar das pastagens para garantir volumoso suficiente e manter o rebanho bem alimentado durante os cerca de 6 meses de seca. E no período seco não há muito o que fazer, a planta praticamente cessa o seu crescimento, então qualquer estratégia de vedação ou a própria adubação do pastejo não vai funcionar no período das secas. Mas pensando agora no início do período das águas, quando se faz a correção da análise de acidez do solo, adubação e até mesmo o planejamento para uma futura vedação, ela inicia no início das águas. Depois de garantir uma boa quantidade de pastagem, o pecuarista precisa espalhar bem o gado pelas áreas de pasto para aproveitar tudo da melhor forma e fazer o alimento render até o fim da seca. E isso é possível a partir do ajuste da taxa de lotação, onde ele consegue organizar tudo de forma estratégica e que dê resultados no final. Reconhecendo primeiro o que tem disponível de massa de forragem, o estoque de animais na propriedade. Faz essa relação, estima quanto o animal vai consumir de forragem e aí, em cima dessa estimativa, vamos decidir se nós vamos aumentar a taxa de lotação ou reduzir. Mas pensando no período seco, automaticamente nós temos que reduzir a taxa de lotação. Para complementar a alimentação, já que a pastagem perde um pouco do valor nutricional, o pecuarista precisa repor isso. Ele pode usar suplementos no coxo para reforçar a alimentação. As fontes de energia e proteína são as mais indicadas, já que na seca o pasto fica mais pobre nesses nutrientes. Mesmo com a adoção de outras estratégias, o pasto ainda é indispensável para manter a saúde na alimentação dos animais. Com o ajuste da taxa de lotação, automaticamente ele tem que fazer o controle da altura do pasto. Porque se ele não fazer esse acompanhamento, esse nivelamento da altura, em algumas áreas do piquete, os animais não vão pastejar, então ele vai acabar perdendo esse pasto. Então, para evitar que essas perdas se tornem mais atenuantes ou mais severas, ele tem que ir monitorando a altura de todo o piquete. Os custos de toda a operação podem variar de produtor para produtor. Se o produtor tiver pasto e ele acompanhar a bromatologia desse pasto, ele vai conseguir posicionar melhor o suplemento que ele vai utilizar durante essa época, porque é uma época que não se tem tantos ganhos expressivos. Então, posicionar o suplemento correto vai auxiliar na viabilidade econômica do sistema de produção. Na pecuária, gente, antecipar os desafios da seca é uma das principais estratégias para garantir bons resultados. Por trás de um grande cavalo, existe uma equipe atenta a cada detalhe. A alimentação equilibrada, acompanhamento veterinário e bem-estar
são fundamentais para garantir saúde e qualidade de vida aos animais. Neste episódio, você vai conhecer a rotina de cuidados do quarto de milha. Por trás da força e da beleza de um grande cavalo, existe uma rotina de dedicação. Alimentação equilibrada, manejo correto e acompanhamento constante fazem toda a diferença para garantir saúde, bem-estar e qualidade de vida. Romanelli, conta para nós como é que é o dia a dia dos animais, o tratamento que vocês têm com eles, todo esse diferencial de vocês aqui. Luli, a vida do animal é o manejo. Né? Seja ela vida de período mesmo, né? Tempo, longevidade dele, ou esportiva. O que nós precisamos? Precisamos de um bom trato, tá? Uma coisa muito importante, respeitar período, respeitar horário, tá? Baia limpa, né? Por coincidência nós estamos aqui, inclusive os meninos estão até limpando baia agora nesse momento. Então você tem que ter baia limpa, alimentação, água limpa. E muito importante você ter um bom veterinário fazendo um controle, fazendo um bom balanceamento da alimentação, porque senão você também começa a extrapolar. Se eu vou mineralizar muito o animal, eu corro o risco de ter um problema no rim. Se eu vou um pouco volumoso, eu posso ter uma cólica. Tá? Muita proteína, vou ter um problema de uma laminite, vou ter um problema aí do comportamental até psicológico do animal. Tudo interfere no conforto, é o manejo. É a base da vida do animal. Vacinas também sempre em dia, né, Romanelli? Sim, as vacinas são muito importantes mesmo. Hoje, nesse mundo equestre, né, nós temos não só o mundo equestre, né, todo mundo, nosso mundo aí animal, de manejo, as vacinas são muito importantes, porque hoje nós temos diversos tipos de demanda, né, de tipo de viral, seja ela bacteriana, tem que acompanhar, esse acompanhamento tem que ser muito de perto. As éguas, principalmente de pasto, égua de cria, então são muitas variedades hoje de vacina que a gente tem que fazer esse acompanhamento. Amanheceu o dia. Qual a primeira coisa que os cavalos fazem? Alimentação, manejo, né? Essa é a essencial. Então começa com o volumoso e segue com as rações, suplementos. É a primeira base do animal hoje. Ele tem que já amanhecer sendo bem alimentado. Agora, eu vejo também o carinho que teus funcionários, teus colaboradores aqui têm com os animais. Isso faz diferença também, né? Olha, eu costumo dizer o seguinte, se você não gosta de cavalo, não queira trabalhar comigo não, porque tem que gostar de cavalo. Né? A pessoa que querer entrar nesse mundo, se ele não gostar de cavalo, nem chega perto. E realmente, cavalo é apaixonante. Quem trabalha é natural, um carinho, um apego com o animal e pode ter certeza, cada um da turma aqui tem uma particularidade com algum animal ali que gosta mais. É bem legal isso. Que maravilha, Romanelli. Olha, gente, no próximo episódio a gente vai mostrar para vocês como esses atletas são preparados para as provas de alta performance. Não esquece, hein? Próximo domingo. Chegamos ao fim de mais uma edição do Campo Vivo. Obrigada por sua companhia. Foi uma satisfação enorme levar até você as principais informações, histórias e destaques que movimentam o agro. Se você perdeu algum trecho ou quer rever o programa, é muito fácil. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e acessar a edição completa. E a sua participação é sempre super bem-vinda por aqui. Tem uma sugestão de pauta ou uma história para compartilhar? Ou quem sabe quer deixar a sua opinião? Mande uma mensagem para o 43 99993 1360. Eu sou Luli Barbeiro e fico por aqui e agradeço a sua audiência. Te espero no próximo Campo Vivo Inédito, sempre aos domingos, a partir das 7h30 da manhã. Até lá. Tchau!